Taquicardia ventricular polimórfica, aqui começamos pela polimórfica antes do monomórfica. Polimórfica significa que tem diversas formas, então o complexo QRS que a gente vê aqui, a subida e descida aqui vai mudar bastante. Eu até gostaria de saber isso. A gente pode chamar esse padrão meio sinusoidal aqui de um complexo QRS? Dá para dizer que isso é um complexo QRS? Pode sim, você pode. Às vezes é bem tênue a linha de diferenciação entre taque ventricular polimórfico e fibrilação ventricular. Mas é, quando você consegue ver complexos QRS distintos, você pode sim, porque na taque ventricular polimórfico não necessariamente um ritmo de parada cardíaca. O paciente pode ter o QRS, pode ter contração mecânica, mesmo que vai estar com frequência muito alta, altamente sintomático, hipotenso, instável hemodinamicamente, mas é um paciente que pode sim ter, não estar parado, né? Então você tem os complexos QRS sim. E aqui a gente está tendo a despolarização ventricular por focos ectópicos também, não partem todos os estímulos do nó atrioventricular. Por isso a gente tem essa diferenciação de diversas contrações e formas. A ataque cardioventricular polimórfica ela é uma arritmia peculiar em que ela acontece de forma específica em duas condições clínicas. Uma das condições seria o paciente com síndrome do QT longo, seja congênito, seja induzido por drogas. E esses pacientes eles têm essa arritmia, taquicardia ventricular polimórfica induzida pelo QT longo. O nome disso é torsade de Pointes. Colocou aí muito bem colocado. E uma outra situação onde acontece taquicardia ventricular polimórfica é no paciente com isquemia, mas isquemia aguda, paciente com síndrome coronariana aguda, infarto com supra, o paciente na emergência com dor torácica. Então, o tratamento dessas duas condições é muito diferente. É importante quando identificar um paciente com taquicardia ventricular polimórfica pelo eletrocardiograma, e as principais características seriam esse aspecto de morfologias diferentes, principalmente em relação à amplitude, por isso esse nome torsade de pointe, quando é porque T longo, é porque você tem uma variação da amplitude, gera esse aspecto de torção das pontas do QRS. Então, quando identificar esse padrão no eletrocardiograma, é importante buscar a origem, né? Você vai terminar o ritmo, vai desfibrilar o paciente, é, e aí você vai, se o paciente estiver parado, você vai fazer a desfibrilação, e você vai identificar nesses casos qual que é a etiologia. O paciente está com isquemia, a gente tem que revascularizar de imediato. O paciente está com QT longo, tem uma série de intervenções que a gente pode fazer para evitar recorrências desse ritmo na fase aguda. Então, é uma arritmia grave, a maioria desses pacientes vão estar ou instáveis hemodinamicamente ou em parada cardíaca, é um ritmo que pode ser um ritmo de parada cardíaca, e tem que terminar a arritmia de forma aguda, com tratamento de fibrilação, e aí depois disso você vai dar início a um tratamento para prevenir recorrências, que é focado na etiologia do ataque ventricular polimórfico. Foi no seu curso que eu parei de chamar toda a taquicardia ventricular polimórfica de torsade de pointe, porque antes eu via esse padrão assim, torsade de pointe. Não, mas se for por isquemia, não é. Exatamente. Então, e o pior é que lembra um pouco mesmo, né? A torção das pontas. Se você pegar uma fita e girar, o desenho fica mais ou menos parecidinho, assim. Não é tão diferente. Mas breve interrupção. O meu entendimento fisiopatológico disso está correto mesmo. A gente está tendo focos ectópicos no ventrículo, é isso mesmo? É, é uma boa pergunta. O que acontece é um pouco mais complexo do que isso. Por exemplo, ataque atrial multifocal que você apresentou funciona exatamente dessa maneira. Você tem aumento da automaticidade em sítios diferentes. Aqui o mecanismo é diferente um pouco, não é um aumento da automaticidade, mas respondendo a sua pergunta de maneira mais direta, sim, seriam focos ectópicos. Mas só que não são focos ectópicos por aumentos da automaticidade, como é, por exemplo, no ataque atrial multifocal. São sítios ectópicos por um outro mecanismo que se chama é, pós-potenciais, ou atividade deflagrada, onde uma despolarização deflagra a próxima, que deflagra a próxima, e aí realmente em sítios que não são necessariamente os mesmos, e vai gerando a diferente morfologia do complexo QRS.
Bom, ok, acho que até que eu vou incluir essa explicação. Acho que contribuiu do ponto de vista fisiopatológico.